Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da disciplina de Ciências, e hoje estarei ministrando para vocês mais uma aula cujo tema geral a ser abordado é planeta azul. Professor, por que planeta azul? Porque justamente iremos falar desse líquido tão essencial para todos os seres vivos de um modo geral, que é a água. Lembrando que iremos dar continuidade à nossa aula 6. Hoje teremos a nossa aula 7, onde iremos estar falando sobre esse recurso indispensável para todos os seres vivos, que é a água. Iremos dar continuidade dentro deste conteúdo: água, composição e propriedades. Muito bem. Então, professor, o que nós temos para hoje? Então, temos para hoje basicamente uma breve revisão da aula 6. Posteriormente, iremos fazer aqui, executar uma experiência, tá certo? Onde nós estaremos trabalhando aqui de forma prática algumas das propriedades da água. Em seguida, iremos discutir algo sobre o estado físico da água, bem como os fatores que influenciam esse estado físico. Posteriormente, iremos discutir sobre os agentes poluidores da água. E, por fim, estarei lançando para vocês um desafio. Então, vamos lá. Para efeito de conversa, vamos falar logo aqui dessa breve revisão, fazer uma retomada da aula anterior. Então, professor, nós estaremos falando agora sobre a água. A água, nós sabemos, dentro do conceito que nós vimos na aula passada, que a água nada mais é do que uma substância inorgânica de vital importância para todo e qualquer ser vivo. Nós vimos também que a água, ela é a substância que existe em maior quantidade, tanto dentro dos seres vivos, quanto fora dos seres vivos. Aproximadamente 70% do planeta Terra é água e aproximadamente 70% do corpo humano é formado de água. Esta informação nós vimos na aula passada. Na aula passada também nós falamos um pouco sobre a estrutura da água. Professor, como assim a estrutura da água? Nós vimos que a água, a molécula de água, ela é formada por átomos. Professor, o que vem a ser átomos? Átomos são estruturas químicas que apresentam duas regiões, uma grande chamada de eletrosfera e uma pequena chamada de núcleo. Então, a molécula de água, que uma molécula nada mais é do que a união de átomos. Então, a molécula de água ela é formada basicamente por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ô, professor, explica uma coisa para mim. O que faz um átomo se ligar ao outro átomo? Chama-se ligações químicas. Esses átomos eles se ligam por meio de uma ligação chamada pontes de hidrogênio ou também ligações de hidrogênio, que é uma ligação físico-química a qual atrai um elemento químico ao outro. Pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio é quando o hidrogênio ele se liga aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, assunto que nós iremos ver também nas próximas aulas, tá certo? Então, muito bem. Professor, só para a gente frisar, a estrutura da água é basicamente dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na aula passada também nós trabalhamos sobre o ciclo da água. Por isso que naquela pergunta eu falei, a água poderá acabar um dia? Não, porque 70% do planeta Terra é água, por isso que é chamado também de planeta azul. Então a água no mundo não acaba, o que pode acabar é água doce, porque essa existe apenas 2% disponível no planeta, tá certo? Então essa pode acabar. Então a água não acaba porque ela tem um ciclo. A água presente nos rios, nos mares, no oceano, nós vimos que com o aumento da temperatura, essa água tende a evaporar. Ela muda o seu estado físico. Chegando em alta atmosfera, o que acontece com essa água? Ela sofre aí um processo chamado de condensação. Ela se condensa e forma as nuvens. Posteriormente, essas nuvens passam por um processo chamado de precipitação e essa água ela retorna na forma de chuva ou neve, por exemplo. Isso nós vimos na aula passada, nós estamos fazendo apenas uma retomada. Professor, o que nós vimos na aula passada também? Nós vimos a importância da água. Professor, qual é a importância biológica da água? A água desempenha inúmeras funções importantes dentro de todo e qualquer ser vivo. Dentre elas, atua na fotossíntese. A água também é um agente chamado aí, ele tem um regulador, ele controla a nossa temperatura corporal. E todas as reações que acontecem nos seres vivos, acontecem na presença de água. Professor, só tem essas funções? Não, são várias, tá certo? Então é só uma retomada da aula passada. Professor, o que nós vimos também com relação à água? Nós vimos também na aula passada as características da mesma. Nós vimos que a água, ela não pode ter nem cheiro, nem sabor e nem cor. Por isso dizemos que a água é uma substância incolor, inodora e insípida. Foi apenas alguma das características da água.
nós vimos também algumas propriedades dessa substância. Professor, quais foram as propriedades que nós vimos na aula passada? Nós vimos várias. Uma delas é chamada de tensão superficial. A tensão superficial acontece devido a uma atração que existe entre as moléculas de água. Uma molécula de água ela é atraída por outra molécula de água por meio de ligações ou de interações intermoleculares. Ô, professor, esse nome é muito complicado. Intermoleculares, isso. São as interações que acontecem entre moléculas, entre moléculas. E essa interação entre essas moléculas de água promove aí a formação de uma tensão superficial, como se fosse uma película. E essa propriedade ela é interessante a gente ver na prática da seguinte forma. Por isso que muitos insetos, né, até alguns aracnídeos, eles conseguem caminhar sobre a água. É justamente devido a essa tensão superficial. Essa tensão superficial acontece devido a essa interação intermolecular entre as moléculas de água. É uma força que atrai uma molécula de água à outra, tá certo? Como nós podemos observar aqui no slide. Então, a interação intermolecular permite a formação aí dessa tensão superficial, fazendo com que muitos insetos ou alguns aracnídeos possam caminhar sobre a mesma, tá certo? Então, para a gente comprovar isso na prática, vamos realizar aqui alguns experimentos que falam aí sobre essa tensão superficial. É importante citar que muitas substâncias, elas podem quebrar essa interação intermolecular entre essas moléculas de água, ou simplesmente enfraquecer essa interação, essa tensão superficial. É o que nós iremos comprovar agora na prática, executando um pequeno experimento. Então, nós podemos realizar basicamente dois experimentos, né? O primeiro, eu vou deixar para que vocês possam fazer até como um desafio em casa, depois encaminhar para o seu professor, para a sua professora, respectivamente, e mandar para nós, que é justamente utilizar aí um becker, que pode ser qualquer recipiente, como nós podemos observar aqui, né? Pode ser um recipiente graduado ou não, uma agulha, por exemplo, e água. E se você colocar esse aço, essa agulha, sobre esse recipiente com água, você poderá observar que a agulha ela não vai afundar. Professor, por quê? Devido a essa tensão intermolecular, devido à tensão chamada tensão superficial, tá certo? Muito bem. Porém, iremos agora executar a experiência 2. A experiência 2, nós iremos precisar aqui, basicamente, de alguns componentes, como, por exemplo, água. Iremos precisar de um agente tensoativo, ou seja, do detergente, que é o agente que pode promover a quebra dessa tensão superficial. Nós também iremos precisar aqui de leite. É importante citar que o leite tem que ser integral, tá certo? O professor, o senhor está falando de água ou de leite? De água. Eu estou utilizando o leite só para a gente visualizar melhor essa tensão superficial, tá certo? É importante destacar que o leite, aproximadamente 90% da sua constituição é água, tá certo? Iremos precisar aqui, por exemplo, de orégano e de alguns corantes. Então, vamos tentar executar aqui essa experiência de forma bastante prática. Deixa eu só colocar na água, na primeira experiência, aqui o orégano. E vocês irão ver que quando for colocado aqui o agente que vai quebrar essa tensão superficial, vai ver que quando é quebrada essa tensão superficial, o orégano ele vai se afastar. Professor, por que vai se afastar? Porque vai quebrar, vai enfraquecer essa tensão superficial que é promovida pelas moléculas de água. Então, observem, a tensão superficial no meio, ela foi enfraquecida e fortaleceu a tensão superficial aonde? Nas extremidades. Então, houve aqui o rompimento dessa tensão superficial. Agora iremos fazer com o leite, utilizando para tal aqui um corante. Então, eu coloquei aqui corante nesse leite integral. Iremos fazer o mesmo procedimento, onde vocês irão observar que houve um rompimento ou um enfraquecimento dessa tensão superficial, dessa ligação entre as moléculas de água. Então, vocês observam aqui o efeito, tá certo?
Deixa eu colocar mais detergente. E olhe que há esse movimento. Esse movimento no qual é rompido essas interações intermoleculares, vocês observam o seguinte, que esse efeito, ele recebe o nome de efeito de Marangoni. Professor, o que é isso, efeito de Marangoni? O efeito de Marangoni recebe esse nome em homenagem a um físico italiano que na sua tese de doutorado, ele conseguiu descrever esse movimento que a água faz quando quebra essa interação intermolecular. Então, por isso que o nome chama efeito de Marangoni, que explica justamente esse movimento que a água faz quando é rompido aí essa tensão superficial, essa interação entre as moléculas de água. Então, vocês podem executar esses dois experimentos em casa tranquilamente, e daí vocês observam na prática essa propriedade da água que é chamada tensão superficial. Muito bem. Então, uma vez visto de forma prática essa característica da água, vamos dar continuidade na aula de hoje, precisamente dita, falando sobre os estados físicos da água.